Olá! Você sabe o que é mente? Como a sua mente funciona? Em que partes ela se divide? Será que tem um jeito da gente definir a mente? Será que a gente pode falar de mente como um negócio que é dividido em pedacinhos? Vamos entender de onde vem isso e o que a gente pode fazer depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Autoterapia no canal Hipnoetos. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda quinta-feira, 9h30 da manhã, vídeo novo da série Autoterapia, falando sobre conceitos, técnicas, coisas que nós ensinamos para os nossos clientes no consultório todos os dias e que podem ajudar outras pessoas. Terça-feira sim, terça-feira não, também na série Autoterapia, vídeo comigo ou com convidados, falando de princípios de terapia, falando de psicologia, falando de hipnose, falando de filosofia, de princípios científicos. E uma das coisas que mais existe nesse meio de terapia é as pessoas ficarem tentando definir o que é e como funciona a mente. Isso é uma construção que muitas vezes parte de metáforas, e como todas as metáforas, como todos os modelos, estão erradas, estão apenas sendo utilizadas para simplificar a explicação de uma dada coisa. Acontece que muitas vezes as pessoas acabam comprando essas metáforas como verdadeiras e por comprar essas metáforas como verdadeiras não entendem os limites de cada uma dessas metáforas. Claro que as metáforas são poderosas, elas são importantes, elas ajudam a gente a entender uma questão muito complicada. Porque se a gente olhar em última instância na nossa cabeça, na nossa cachola, como diz o Bruno Souza, que gravou um vídeo sobre neuropsicologia aqui no canal, a gente vai falar sobre neurônios que se comunicam através de estímulos e desenvolvimentos elétricos e hormonais. No final das contas, a nossa atuação, a nossa mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reflete, é desenvolvido tão somente por essas construções de neurônios e por esses processos. E aí algumas metáforas foram utilizadas para simplificar. O problema dessas super simplificações é que elas muitas vezes acabam gerando crenças nas pessoas, crenças às vezes terrivelmente equivocadas. Então, desde pessoas a dizer que o cérebro é formado por átomos cheios de vácuo no seu núcleo e que se comunica através de vibrações. O cérebro de fato tem uma vibração para justificar questões que são racionalizadas como projeções, como processos de telepatia ou sei lá o quê. Até coisas que são até mais singelas, mas são muito tolas na sua percepção. O pessoal da hipnose tem muito isso. É muito comum o pessoal da hipnose usar um negócio que chama modelo da mente, que é uma ideiazinha meio bobinha até, para explicar o fenômeno da hipnose, e ela é interessante no sentido de que, para explicação, ela é muito boa, né? Então, se convencionou todo mundo saber. Basicamente, ele funciona da seguinte forma, é como se a gente tivesse uma mente subconsciente que age de forma a manipular os nossos sentimentos versus uma mente consciente que manipula os nossos pensamentos. Isso é muito estranho, né? Essa noção de consciente versus subconsciente. O próprio subconsciente é um conceito meio controverso no meio da psicologia, mas é útil para entender essa história de que eu tenho emoções e eu tenho pensamentos, pensamentos racionais. Entre os racionais e as emoções, os racionais não conseguem controlar as emoções e interferir nos registros emocionais porque existe uma faculdade crítica, uma barreira crítica, uma capacidade da gente criticar a percepção da nossa realidade. Essa percepção emocional da realidade é limitada por essa barreira crítica. E aí vai se chamar a hipnose o rebaixamento da barreira crítica para a inserção de sugestões direto no subconsciente. Isso é uma tremenda de uma metáforazinha, um modelinho do Gerald Cain lá, nem sei se é dele originalmente, mas não importa muito de quem seja, porque ele é só uma ferramentazinha didática para explicar, principalmente para pessoas que não têm muito conhecimento sobre psicologia, como é que funciona a mente humana, tal, esses arcabouços teóricos. E não tem nenhum problema, eu mesmo uso isso para explicar para as pessoas no consultório. Olha, tem uma mente consciente, tem uma mente subconsciente e tal. Ela ajuda a entender, por exemplo, o fenômeno de você ter a sensação de que tua mão está colada, ou ter a sensação que você sentiu um cheiro que não está lá, ou comer alguma coisa com gosto e sentir o gosto de outro. Essas coisas que acontecem até na hipnose de entretenimento. Então, para explicar a hipnose, ela é muito redondinha, muito didática, mas para uma explicação de 5 minutos, isso é importante. E às vezes as pessoas precisam de mais tempo do que isso. Às vezes as pessoas precisam de uma explicação um pouco mais elaborada e um pouco mais complexa. Para explicações mais elaboradas, o que a gente precisa é recorrer
as bases teóricas mais fundantes. Porque as bases teóricas são construídas por pessoas que gastaram um tempo não apenas no consultório vendo fenômenos e tentando chegar a conclusões, mas principalmente testando e tentando contradizer as conclusões que chegavam. Né? A ciência não é desenvolvida por aquilo que eu olho e penso, então deve ser por causa disso. Quando eu olho e penso deve ser por causa disso, que a gente vai chamar de hipótese na ciência, eu preciso construir experimentos que tentem refutar a minha hipótese, que tentem provar que ela está errada. É assim que o cientista trabalha. Esse é o trampo. E aí, a hora que você refuta, diz que está errado, o que sobrou tem algum peso, tem alguma sistemática. Isso não quer dizer que o que sobrou necessariamente sempre será considerado consenso na vida toda. Mas é muito mais perigoso você não seguir esse cara com o conhecimento que a humanidade tem até hoje e simplesmente ir atrás de alguém e falar, não, mas olha só, eu tenho um caso positivo aqui que comprova o que eu estou falando, comprova entre muitas aspas, né? E aí você vai seguir um cara que está falando bobagem muitas vezes. É preciso que a gente construa arcabouços teóricos mais fundantes. Não existe arcabouço teórico mais fundante na psicologia do que os escritos de Freud, tá? O Freud ele tem suas limitações e tem seus espaços para crítica, até por uma certa datação histórica, mas é surreal como a maior parte das críticas a Freud não tem o menor cabimento e são muitas vezes feitas por pessoas que não têm nem a base teórica suficiente para entender o que o Freud estava dizendo e podendo refutar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e dar muita atenção para o Sigmund, né? Eu não vou ousar, né, construir uma crítica baseada apenas na minha inferência de terapeuta no consultório e tal. Eu estou dizendo que normalmente essa explicação ela é mais completa e mais abrangente, por mais que ela seja limitada e ela também seja metafórica. É preciso entender a diferença entre níveis de qualidade de metáfora. A metáfora do modelinho da mente é muito inferior à metáfora freudiana, mas é muito superior a muitas outras metáforas, inclusive essa galera que está falando que o que você precisa fazer é o seu cérebro vibrar na quinta dimensão. Essa galera não tem a menor ideia do que ela está falando. Então aí são coisas distintas e a gente vai precisando reconstruir uma em relação à outra. O Freud, em particular, vai falar do aparelho psíquico definindo ele em 3 partes, que nós já ouvimos muitas vezes falar. A primeira que eu gostaria de falar é o ego. Né? E normalmente as pessoas começam a falar pelo id, porque é id, ego e superego. Tem gente que traduz isso de uns jeitos, o eu, o isto e o supereu. Eu gosto dos nomes mais tradicionais, eu acho que tradução, nesse sentido, ela precisa ter uma utilidade. Eu acho que fica mais confuso, sou eu, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que fica mais confuso explicar com isto, eu e o supereu do que se eu entender como id, ego e superego como entidades meio abstratas. Então o ego freudiano, que é por onde eu vou começar a explicar, é essa característica racional. É o nosso eu mais racional, é o nosso eu que toma as decisões, que reflete, que pensa em cima de atitudes visando os meus objetivos. Se você prestar atenção, a palavra egoísta é alguém que está tomado do seu ego. Mas essa parte mental é muito importante, porque eu preciso visar os meus objetivos. Né? Se o ego estivesse sozinho, eu me tornaria egoísta. Mas eu preciso do ego porque ele manifesta as minhas ações e atitudes. Embaixo do ego existe o id, que é a nossa característica mais primal, mais animalesca. É a nossa busca por prazer. Então, nós precisamos encontrar prazer no mundo e a busca por prazer é manifestada por ele. O que o ser humano quer? O que todo animal quer? Se aproximar do prazer e se afugentar da dor. E o id é a soma dos nossos instintos primitivos em relação a prazeres e dores. Para que serve o ego, então? O ego vai tentar manifestar as intenções do id. As nossas atitudes conscientes vão manifestar as nossas intenções do id. Repare que da mesma forma que a palavra egoísta é alguém que está apenas submetido ao seu ego sem nenhuma interferência das outras partes, a expressão idiota é alguém que está preso no seu id. Esses dois não vivem sozinhos, eles têm uma terceira pessoa, uma terceira construção que é o superego. O que é o superego? O superego é a nossa capacidade de julgar moralidade das ações. Nós determinamos o que é certo, o que é errado, a partir da perspectiva do superego.
Acontece que o superego, ao contrário de ser alguém acolhedor, alguém até terapêutico, que vai dizer, não, não faça isso, vem cá, me acolhe e tal, ele vai construir sentimentos de culpa. Ou seja, toda vez que o ego estiver agindo em função do id e na manhã seguinte ele perceber que o que ele fez não foi a melhor decisão, baseado nos seus julgamentos morais, o superego não está lá para dizer, não, vamos lá, tudo bem, a partir de agora. Não, ele está lá para dizer, você está culpado, você está errado, você é um imoral, você é errado, você é antinatural, você não está certo, você é um anormal. Essas três entidades vivem com a gente o tempo todo. Acontece que essas entidades, até por aquilo que a gente já falou no vídeo sobre mecanismos de defesa, muitas vezes vão se manifestar numa perspectiva de observar também as nossas ações inconscientes, os processos inconscientes que acontecem na nossa cabeça, motivados principalmente pelas nossas experiências de primeira infância, vão ser julgados, vão ser racionalizados, vão ser adequados aos nossos desejos e impulsos e instintos por esse aparelho psíquico. Então mesmo os processos inconscientes são vitimados por eles. Essa é uma explicação muito simplista, né? A teoria de Freud é um bocado mais complexa do que isso, a noção de aparelho psíquico é um bocado mais complexo. No vídeo de indicação de bibliografia, inclusive, eu indiquei o compêndio da psicanálise, que é o Freud explicando Freud. Então é uma versão mais fácil do Freud para entender essas coisas. Eu acho que vale a pena ler isso mais a fundo se alguém quiser entender. Mas assim, o suficiente para a gente entender uma coisa. A construção da nossa mente é muito mais elaborada, porque é preciso lembrar o seguinte, mesmo o modelo freudiano, ele é um modelo, ele é explicado, ele é valiosíssimo, ele é poderosíssimo, é muito mais complexo do que um modelinho que vai dizer, eu tenho uma barreirinha crítica que eu rebaixo e pode entrar sugestões e tal, que é muito mais complexo, por sua vez, de muitos outros modelos esquisitos e tal. Mas eles são modelos, eles são formas da gente enxergar a realidade. Acontece que, às vezes, nesses modelos, e aí quanto mais robusto o modelo é, menos improvável é que isso aconteça, a gente pode observar comportamentos a nosso respeito e características nossas sendo manifestadas. E aí a gente tem um privilégio de, em cima disso, construir uma nova realidade e um novo aspecto na nossa vida. Para que a gente possa, em cima desse conceito, desse critério, disso que a gente estabeleceu, mudar como nós enxergamos a nossa realidade a partir de nos conhecer melhor. E ao nos conhecer melhor, estarmos prontos para deixar de ser quem somos. E você? Conhece outros modelos da mente que já foram meio limitados? Ou teve até mesmo algum modelo que foi útil para você? Fala, olha, esse modelo aqui eu sei que ele é simples, mas olha, ele me ajudou. Coloca aqui nos comentários, conta pra gente, compartilhe isso com pessoas que podem ser ajudadas, estão tentando encaixar suas vidas em modelos mais simples e podem encontrar um modelo mais elaborado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!